Bom dia, oitavo ano. Nós estamos ainda no capítulo 6, lá na página 89. Eu quero que vocês façam lá o que estudei, que é uma recapitulação de tudo que vocês viram nesse capítulo e os principais assuntos. Então, vocês vão preencher lá, como a gente sempre fazia na sala de aula. Por exemplo, lá tem o que é o poema, que o poema é formado pelo quê? Estrofes, quartetos e tal, tudo mais. Quero que vocês façam essa atividade. Página 89. Na página 92 começa então uma recapitulação de tudo que vocês viram até agora. Então são várias páginas de atividades que vocês têm ali para fazer. Então começa na página 92 e vai terminar lá na página 98. São atividades de revisão para vocês fazerem. Quero que vocês façam, por favor, prestem atenção, voltem lá se precisar, revisem, né? Para vocês poderem responder de forma correta, tá certo? Agora, a gente vai lá para o módulo 3. Como nós estamos em julho, então a gente estaria começando o nosso terceiro bimestre, né? E o nosso terceiro bimestre vai começar o módulo 3. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, esse módulo 3, ele começa lá com oportunidades desiguais. Então, tem o des ali na frente, entre parênteses, que é um prefixo, né? E aí, a gente tem uma discussão nesse capítulo sobre o Brasil e a forma como o Brasil trata os seus habitantes, uma forma desigual. Nós somos um país capitalista, e quando nós temos um país capitalista, o que tem? Tem pobre, tem rico, tem gente de classe média, tem todas as classes, né? Nós não temos uma igualdade, né? Não é uma equidade, todos iguais. Então, o que acontece aqui? As pessoas, elas não têm as mesmas oportunidades. E isso vai mudar a vida delas lá na frente, né? O Cortella, aquele filósofo, ele fala sobre isso, né? Ele conta sobre a vida dele, que quando ele era criança, ele tinha 3 grandes amigos na escola, e o pai dele era um gerente de banco, um amigo dele morava sozinho, o outro não tinha pai, e o outro era de uma família pobre. Então, ele se compara a esses 3 amigos. Daí ele diz, por que eu consegui ser doutor e tudo mais, ser professor universitário? Porque eu tinha toda pessoas por trás que me incentivavam a estudar, me davam oportunidades de fazer isso, que eram os pais dele. E também porque os pais tinham uma condição financeira boa. A mãe dele era professora, o pai era bancário, né? Então ele teve todo um suporte para chegar onde ele chegou. Ele é um professor, doutor da USP, né? Ele fez doutorado, ele viajou o mundo. Então tudo isso também ajudou para que ele fosse o que ele é hoje, né? Todo esse suporte que ele teve da família. Então, uma criança que não teve ou não tem suporte nenhum para estudar, ela vai ter limitações. Por quê? Porque ela vai precisar trabalhar, porque ela vai deixar de estudar logo cedo, né? Tudo isso muda a forma como as pessoas vão lidar com o seu futuro, né? Eu tinha um aluno muito bom no ensino médio, e aí ele engravidou, a namorada engravidou e eles casaram. Ele trabalha ali no BEAL e o que acontece? Ele não continuou os estudos, ele não terminou o ensino médio, né? Ele foi até o 2º ano só. Por quê? Porque precisou trabalhar e isso era muito importante para ele, porque ele tinha uma criança para criar, né? Então, as oportunidades, elas também influenciam na nossa vida lá na frente, as nossas decisões influenciam. Vocês têm uma foto ali no início do capítulo, que o que acontece nessa foto? Ela mostra a favela e mostra um prédio de luxo, né? Então, o que acontece? É bem a diferença social ali, a diferença, a desigualdade social, né? Que os pobres e os ricos, eles estão ali bem pertinho, né? Mas tem uma vida muito diferente, né? Porque as oportunidades que eles tiveram
foram diferentes, né? Esse capítulo, então, ele vai começar lá na página 12, né? Você tem ali fotos e aí você tem uma charge que faz uma crítica, né, à sociedade e a forma como a sociedade lida com essas diferenças, né? Então tem lá um infográfico da desigualdade de renda do Brasil, né? O cara sentado num monte de dinheiro e um sentado num monte de papelão, né? Esse desenho foi feito pelo Jean Galvão, que é um cartunista brasileiro, né, e chargista. Ele é do interior de São Paulo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder sobre esse texto, que é essa charge. O que ele está querendo dizer? Que imagem que ele quis passar? Qual é a ideia dessa charge? Qual é o principal foco da charge, né? Então, vocês têm questões lá na página 13, na página 14, para responder. Então, vamos falar sobre o que é um cartoon. Um cartoon é um gênero textual jornalístico opinativo. Ele tem uma opinião. Isso não significa que você tem que concordar com a opinião do cara que fez a charge, mas é a opinião dele, né? Então, ele publica essa opinião porque ele quer provocar em você uma reflexão sobre aquele assunto que ele está falando ali, tá? Então, o texto jornalístico é opinativo, que tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista sobre determinado assunto e geralmente é um assunto atual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ilustração humorística, certo? Normalmente, esses textos desse gênero são veiculados em jornais, revistas, em sites, né? E eles podem apresentar apenas linguagem não verbal, não ter nada escrito, só o desenho. Ou apresentar os dois, como é o caso aqui do nosso texto, que tem linguagem verbal e não verbal. Então, qual é o principal objetivo? O cartunista vai dar a opinião dele e vai provocar em você uma reação a essa opinião. Você pode concordar ou não com essa opinião, mas o principal objetivo é levar você a fazer uma reflexão sobre esse assunto, sobre o que você pensa sobre esse assunto, certo? Outra coisa, o cartoon no mundo e no Brasil, ali tem um textinho sobre isso lá. O que significa cartoon? Significa cartão. Então, no Brasil, o cartoon vai aparecer lá no século XIX. O cartoon ele apareceu no mundo, na Inglaterra, no final do século XVIII. Então, aqui no Brasil, ele vai aparecer com o Ângelo Agostini. Ele foi o primeiro cartunista brasileiro, né? Então, ele tinha um jornal ilustrado. E ele foi muito importante, inclusive, para falar sobre o governo do Dom Pedro II e o fim da monarquia, né? Ele aparece bastante nesse inteirinho aí da história, né? Nesse momento da história, né? Ele era desenhista, ele era ilustrador e ele registrou muitos momentos importantes do Brasil, históricos até, tá? Então, o cartoon tem esse principal objetivo. Desde sempre o homem gosta de desenhar, né? Isso vocês podem ver lá nas cavernas, que era uma maneira do homem se expressar. E o cartoon, ele é uma dessas maneiras. Claro que o cartunista geralmente usa uma maneira bem inteligente, né, para se expressar. Ele tem que pensar muito bem o que ele vai fazer porque algumas vezes não tá tão explícito a ideia, né, quanto o desenho não é tão explícito. Ele dá aquela ideia e você vai trabalhar aquela ideia, né? Mas a ideia central sempre vai aparecer, ok? Lá na página 15, vocês têm lá uma reportagem bem legal. Essa reportagem, ela não é uma reportagem atual, né? Mas ela é
uma reportagem de 2017 para vocês verem. Eu acho que se fosse feita outra reportagem agora, os números seriam piores, né? Porque a situação do povo brasileiro nesse momento é de um crescente empobrecimento, né? Mas essa reportagem é muito importante para vocês verem que o capital do Brasil, ele tá nas mãos de algumas poucas pessoas, né? E ele mostra ali bem isso. Quem são essas pessoas que detêm esse capital, o grande capital, a grande parte do dinheiro, que tem muito dinheiro, né? E ele vai mostrar como que é essa relação dessas pessoas em relação às outras pessoas, né? O que sobra da população. Também está discutindo ali sobre o fato de que as mulheres vão ganhar mais que os homens num futuro próximo, né? Espero que seja logo, né? E que a gente realmente ganhe mais mesmo. Vocês têm questões sobre interpretação desse texto, tá? E eu quero que vocês respondam essas questões. Leiam o texto com atenção e aí você responde sobre esse texto, responda, tente entender essa reportagem, qual é o objetivo dela e o que ela quer mostrar, né? Nós vivemos um momento agora bem difícil financeiro, né? Por causa da pandemia. Mas não é só o Brasil, o mundo todo está vivendo em crise, né? Claro, essa reportagem aqui é de 2017, vamos fazer uma análise, né? Vamos pensar como estava lá e como está agora. Quais são as diferenças? Será que esses números, será que essas previsões, elas vão se realizar? Ou vocês acham que por causa da pandemia vai acabar que isso não vai acontecer? Né? Respondam as questões de interpretação. Então, começa lá na página 17, na página 18 e na página 19. Vocês têm lá um gênero que é o gênero reportagem. O que é uma reportagem? Qual que é a finalidade de uma reportagem? A principal finalidade de uma reportagem é passar informações com uma linguagem clara, simples, dinâmica, sobre diversos assuntos, certo? E com temas sociais, políticos e econômicos da sociedade atual. Esse o objetivo da reportagem, ok? Então a estrutura da reportagem, ela é composta por título, linha fina, o lead, o corpo do texto e o intertítulo. Tem que ter essas coisas para ser considerado uma reportagem. Ela compõe o gênero jornalístico, né? Só que, claro, hoje não vai aparecer só num jornal impresso, vai aparecer no jornal da internet, às vezes pode aparecer num blog, né? Que é sobre esse assunto, fala sobre reportagens, ok? E essa reportagem também pode aparecer numa revista, pode aparecer na televisão, na internet, como eu acabei de falar, num rádio, né? Uma pessoa lê sobre essa reportagem, ok? Então a reportagem, ela é um gênero atual, continua muito atual e a gente gosta de ver reportagens, eu pelo menos gosto, né? De saber, essa aqui é uma reportagem curiosa, que ela fala sobre números, sobre dinheiro, sobre pessoas que são muito ricas, detêm o poder. Então isso é uma reportagem que instiga a sua curiosidade, né? Então, leiam com atenção para vocês poderem responder, ok?